Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 18. Livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 17. Amém? Vamos ler aqui então. Amém? Versículo 17 diz assim, ó. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Vou repetir. No livro do Gênesis, capítulo 18, 17. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Ponto de interrogação. Amém? Podeis sentar. Em nome de Jesus. O tempo que o Senhor me deu é isso aqui, ó. A fé não é uma herança, mas sim uma conquista. Amém? A fé não é uma herança, mas sim uma conquista. Fé você não recebe de herança, fé você conquista. Estava lendo eu hoje à tarde sobre Abraão, amigo de Deus. Mas para Abraão ser amigo de Deus, para Abraão ter essa fé, para conquistar essa fé, ele ouviu a voz de Deus. A Bíblia diz, no livro do Gênesis, capítulo 11, quando ali a Torre de Babel cai, que as línguas, foi separada, vieram os filhos de Noé, Sem, Cão, Jafé, e da tribo de Sem veio os descendentes de Abraão. Terá foi a 10ª linhagem, Abraão foi a 11ª linhagem. E Deus, aprove Deus se manifestar a Abraão. A Bíblia não revela, nem a história diz como que foi que Deus se manifestou a Abraão. Mas a Bíblia diz que Deus se manifestou a Abraão. O seu pai, Terá, tinha 365 ídolos que eles adoravam. A história diz que o pai de Abraão era um homem já rico. Ele fazia ídolos e vendia esses ídolos. E Deus se revelou a Abraão. E quando Deus se revela a Abraão, fala assim: olha, Abraão, eu tenho uma terra para te dar. Eu tenho uma terra para te dar. E essa terra que eu vou te dar, que vai comandar essa terra, é os seus descendentes, os seus filhos, os seus netos. Mas interessante daí, que quando Abraão ele declara a sua fé, eu falei aqui que a fé, ela não é herança, a fé ela se conquista. Deus falou com Abraão, mas Abraão tinha que sair da tua terra, ele tinha que sair do seu país, ele tinha que sair da sua cultura, para ir em outro país, outra cultura e etc. Interessante que quando Abraão vai falar com seu pai Terá, que ele ouviu uma voz. Interessante, irmãos, mais profundo, que Deus não se revela a Abraão no seu nome pessoal. Ele só falou que era Deus. Ele ouviu uma voz que falou assim: olha, eu sou Deus dos teus antepassados. E ele creu. E ele, quando chega no teu pai Terá, fala assim: ó pai, eu ouvi uma voz, e essa voz falou para mim sair da nossa terra e ir para outro país. E Terá falou assim: mas meu filho, nós temos tudo aqui. Nós temos algo em abundância. Os nossos animais têm parte em abundância. Nós estamos bem aqui. Por que nós vamos mudar? Ele falou assim: não, porque Deus falou para eu mudar. Esse Deus que ouviu a voz falou para eu mudar. Então eu vou mudar. E teve um dia, irmãos, que a história diz que Terá, ele foi viajar e chamou Abraão. Eu vi isso de um pregador, de um historiador judeu. Ele falou assim: olha, vem cá, eu vou viajar e você vai cuidar dos deuses do pai. Tá bom, pai, vou cuidar. Ele levou na sala dos ídolos. Tinha muitos ídolos lá, grandes, pequenos, mas tinha um grandão lá na sala. E esse grandão, irmão, tinha um cajado na mão. E
era costume de Terá colocar comida para esses deuses. Comida. Ele falou assim: Abraão, vem cá, você vai ter que colocar comida para ele. Eu falei: tá bom, pai, vou colocar comida. O senhor está mandando? E a história diz que o pai foi viajar. Só que Abraão aproveitou que o pai foi viajar, ele desceu o porrete, mas acabou mesmo, mas desceu o couro dos deuses, ó. Aí quando o pai voltou de viagem, a história diz que quando o pai chegou, o pai ficou estarrecido, ficou com raiva. Que foi, Abraão? Os deuses que eu mandei você cuidar está tudo quebrado, não tem nenhum no chão, só tem aquele grande. Eu falei: pai, se eu contar uma história para o Senhor. O quê? Vem cá, eu vou contar uma história para o Senhor. O senhor foi viajar, o senhor mandou colocar, não mandou colocar comida para os seus deuses? Mandou. Seguinte, eu coloquei para os menores, para aquele grandão eu não coloquei não. Como foi? Coloquei para os menores. O maior eu não coloquei. E eu fui sair. Eu só vi um barulho, pai. Eu sei que esse grandão aí, ó, ele desceu o porrete nos outros, porque ele não estava comendo, e quebrou todos esses deuses aqui. Aí ele: você está mentindo, menino? Ele falou: por que eu estou mentindo, pai? Porque está vendo aquele Deus grande ali? Olha, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. Aí foi a brecha que Abraão teve de Deus. Ele falou assim: então, pai, se o senhor está falando, se esse Deus tem olhos e não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, é porque o Senhor ainda sustenta essa fé num Deus morto desse aí. Abraão estava falando para o pai que o Deus que ele queria servir era um Deus que falava, era um Deus que tem a boca e fala, é um Deus que tem olhos e vê, que vê. Por isso que Abraão sai e fala assim: pai, vamos, porque Deus falou comigo que vai me dar uma terra. E Abraão não foi por ouro, Abraão não foi por prata, não, porque Abraão já era rico. Ele foi, sabe por quê? Porque ele queria ter relacionamento com esse Deus. Ele queria conhecer esse Deus dessa voz que falou com ele. A Bíblia diz que ele pega o seu pai e os seus irmãos e desce. O pai morre no meio do caminho. Ele chega em Harã, levanta um altar, e nesse altar ele oferece um sacrifício a Deus, agradecendo a Deus pela viagem. Só que no meio da viagem começou as provações. No meio da viagem começou as provações, começou as tribulações, as lutas. Eu falei aqui que, irmão, que fé não é uma herança, fé é uma conquista. Paulo falou que você não vive por vista, mas você vive por fé. Você vive para aquilo que você não vê, mas você acredita que vai acontecer. Ainda que as pessoas falem que não vai dar certo, ainda que as pessoas falem que não tem jeito, mas você crê que há solução. As pessoas vão dizer: não tem jeito não, aquele bebum. Olha a situação do seu lar, faz anos que você está orando e você não vê uma mudança. Mas fé é conquista. Tem que conquistar. Deus chamou a mim e você para lutar. Irmão, aprenda uma coisa: Deus não dá nada a ninguém. Deus não dá nada a ninguém, para ninguém de graça. Tudo que nós temos tem que conquistar, tem que lutar. Se não lutar, não vence. Se não for para cima, não vence. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 10:38 que o justo viverá de fé, e se ele retroceder, Deus não tem prazer na alma dele. Abraão, ele não viu, ele foi pela fé. Na voz que ele ouviu, ele deixou o seu país, ele deixou uma terra fértil, ele deixou tudo para seguir aquela voz. Deus chamou da mesma forma. Deus chamou você para conquistar, e para conquistar tem que lutar. Não tem como Deus fazer se você não lutar. Eu te provo na Bíblia, tem que lutar, e tem que trabalhar muito para chegar aonde você quer chegar. Senão você não vai chegar. Falando, irmãos, de conquista, eu lembro no livro de Números, capítulo 13, Deus falou assim para Moisés:
Deus deu uma visão a Moisés. Falou: Moisés, das 12 tribos, pega um príncipe, e esse príncipe você vai enviar à terra prometida que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó. Abraão já tinha conquistado o seu espaço. Abraão já tinha vencido a fome, porque teve fome. Ele venceu a perseguição. Ele venceu, irmãos, as guerras. Ele venceu. Agora eram os seus descendentes. Moisés estava lá. Deus falou com Moisés, falou assim: olha, você vai à terra que eu prometi aos seus pais, que eu prometi aos seus antepassados. A Bíblia diz que quando Deus falou, Ele enviou os 12 homens, os 12 príncipes. E quando aqueles homens chegaram lá, tudo aquilo que Deus falou era verdade. Porque Deus não é mentiroso. Tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre com a palavra dele. Deus, Ele fala, Ele cumpre. Quando eles chegaram lá, Ismael, eles viram que a terra era fértil. Eles viram que a terra mandava leite e mel. Eles viram e ouviram que tudo aquilo que Deus falou para Abraão, Isaac e Jacó era verdadeiro. Ei, Deus não mente. Somos nós que não queremos lutar. Vou repetir: para vencer tem que lutar muito. Para conquistar tem que lutar até cansar, até ficar, irmãos, aleluia, cansado mesmo. Está entendendo? Nada vem de graça. E as pessoas acham que é assim. As pessoas que ficam ricas de uma hora para outra, vai jogar na loto, filho, na Mega Sena, quem sabe se você não é sorteado. Mas com Deus tem que ralar. E esses homens foram. A Bíblia diz que eles foram, chegaram lá. Eles viram um homem gigante da tribo de Anaquins. Era um homem de tamanho de Golias, de 2,90 metros, de 3 metros. E quando eles viram, irmãos, eles viram a uva. A Bíblia diz no número de Números, capítulo 13, versículo 22. Eles viram a uva, está entendendo? Eles viram a uva, eles viram a manga, eles viram a melancia. Eles viram que tudo que Deus falou era verdadeiro, tá? Eles viram o oásis no meio do deserto. Eles viram tudo que Deus falou era verdade. Só que eles viram tudo aquilo. Viram que a terra era boa, viram que tinha água, viram que os frutos eram bons, mas só que eles não queriam lutar. Olha aqui para mim, sabe o teu problema? Irmão, é fácil falar. É fácil apontar o erro do meu irmão. Sim ou não? É fácil. Ah, mas se fosse eu. Ah, mas isso aqui. Mas poxa, mas olha a situação. Agora, se é fácil, por que você não faz? Se é fácil, por que você não vem para a guerra? Se é fácil, por que você vive ao vivo de Deus? Irmãos, ter Deus não é estar no culto não, os domingos. Ter Deus é muito mais que estar nos cultos aos domingos. Ter Deus é ter uma vida diária com Deus. Eu tenho um relacionamento com Deus. E para ter relacionamento com Deus tem que amar. Para entender Deus tem que amar. Porque se você não amar, você não vai entender Deus. Você sabe por que Abraão entendeu Deus? Porque Abraão amava Deus. E esse amor foi posto em prova quando Deus pediu o filho dele para sacrificar. E aqui Deus, irmãos, quando Deus manda o povo ir lá na terra, a Bíblia diz que eles viram o gigante, viram aquela multidão, irmãos, e eles falaram assim: nós não podemos ir contra aquele povo. Sabe por quê? Porque não queria lutar. Você tem tudo para vencer, você tem tudo para conquistar, mas você não quer lutar. Você vive retrocedendo, você vive correndo. E para ser uma autoridade tem que ser macho. Para ser uma autoridade, irmãos, a autoridade tem que dar vida pelas suas ovelhas. Não é assim que a Bíblia diz que o pastor dá vida para as suas ovelhas? E esses homens, irmãos, eles retrocederam. Eles começaram a murmurar, eles começaram a questionar. Eu falei, fé não é uma herança, é uma conquista. Cada dia vai surgir um gigante e você vai lutar contra o gigante. E você venceu o gigante hoje, amanhã ele vai surgir, você vai vencer de novo. Todos os dias vão se levantar gigantes para bater a tua fé, matar a tua fé, acabar com a tua fé, minar a tua fé, destruir tudo aquilo que Deus tem construído na sua vida.
Esses homens aqui, quando eles viram, esses homens falaram assim: olha, tudo aquilo que Deus falou é verdade, é verdadeiro. Só que nós não podemos ir contra aquele homem. Por quê? Porque Deus queria que eles lutassem. Deus queria que essa nação lutasse contra os amorreus, contra os ferrizeus, contra os cananeus. Deus queria que eles lutassem e eles não queriam lutar. Fala para o teu irmão assim: não corra da guerra. Fala para ele aí. Então fala assim para ele: por que você vive correndo? Vive correndo. E quem corre da guerra, irmão, vive frustrado. Quem corre da guerra, irmãos, vive reclamando. Quem corre da guerra vive murmurando. Quem corre da guerra vive questionando. Mas por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, Deus não se questiona, Deus se obedece. Deus falou assim para o povo: vai que eu estou contigo. Deus queria que eles lutassem. Deus queria, irmãos, que ele pegasse a espada, que eles fossem para a guerra. Você está aí, está cheio de problemas. Problema no casamento, você está com problema no teu noivado, problema no relacionamento, não dá certo, irmão, está com a vida lascada, irmão, está uma situação caótica, mas você não quer lutar. E se não lutar, Deus não pode fazer nada por você. Deus está esperando uma atitude sua. Levanta-te e vem, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver que Deus, ele vai abrir porta eficaz, poderosa para você. É Deus que faz. Deus queria que eles lutassem. E quando você vê o diálogo entre o povo aqui, você vai ver, irmãos, que o povo, as mulheres começam a chorar. As mulheres não queriam que os seus filhos fossem para a guerra. Aqui no livro de Números 14 diz assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos o povo de Israel se queixaram-se contra Moisés, contra Arão. Toda a comunidade disse assim: quem tivesse morrido no Egito ou no deserto, porque o Senhor está nos trazendo para esta terra só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres, os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não será melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. O povo não queria lutar, o povo preferiu voltar, irmãos, para a lama. Tem pessoas que é assim, prefere ficar na macumba, prefere ficar na maconha, na cocaína, na cervejinha sem álcool, sei lá, irmão, prefere ficar nessa miséria aí do que renunciar. Cachaça mata, bebida mata, cigarro mata, fornicação, relação sexual fora do casamento é pecado, entendeu? Você que é casado, fica cobiçando a mulher dos outros, é pecado também. Isso é adultério, está entendendo, meu amado? Ou você está, ou você não está. O povo não queria lutar, o povo queria, irmãos, que Deus entregasse nas suas mãos. Deus não entrega nada de graça na mão de ninguém. Se você quiser, vai ter que ralar. Se você quiser, você vai ter que descer, porque se você descer, Deus já ouviu a tua oração. Deus já ouviu a tua oração, e Ele vai vir ao teu favor e vai dar vitória para você. Vem para a guerra. Não fique julgando seu irmão, vem para a guerra. Aqui havia dois homens, Caleb e Josué. A fé desses homens estava em Deus. César, estava em Deus a fé desses homens. Se a tua fé estiver em Deus, a tua vida muda. Vou repetir: fé não é uma herança, fé é uma conquista. Até aqui Deus já tinha dado pão, água no deserto. O povo: quer pão, Jeová, pão. Era 3 milhões de pessoas. O povo: quero carne, povo. E Deus: tome carne. Isso era todos os dias. Quero pão, Deus: tome pão. Quero carne, tome carne. Mas chegou um momento que Deus falou assim: agora vocês têm que lutar. Fala para o teu irmão: quer vitória, tem que lutar. Tem que firmar com Jesus, ser amigo de Jesus, tem que ter relacionamento com Deus. Sabe por quê? É muito fácil falar. Faça, começa a fazer. Amém? Começa a fazer. Começa a fazer. Tanta coisa por fazer. Esse povo aqui perdeu, irmãos, perdeu a fé, perdeu a comunhão com Deus, perdeu. Mas Josué falou assim aqui no versículo 9:
somente não sejais rebelde, povo dessa terra é pão. Somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não tenha medo do povo dessa terra, porque nós os devoramos como se pão. Josué falou assim: olha, esses inimigos aí para nós é pão. Nós vamos para cima dele e nós vamos devorar, porque o Senhor é conosco. Quando Josué falou isso, a Bíblia diz que a multidão queria bater em Josué. Porque, irmãos, no meio da multidão, a maioria não crê. No meio da multidão há muito crítico e pouco que ajuda. Não é? E quando você aqui, irmãos, era 3 milhões, só Josué e Caleb que creu. 2 milhões de pessoas. Fazendo aqui uma comparação, 2 milhões de pessoas contra 1 milhão. Porque é só 2 famílias, Caleb e Josué, e todos contra. Aqui no versículo 10 diz assim, ó: mas quando a comunidade toda falou assim, vamos apedrejá-lo, então a glória do Senhor apareceu na tenda. Quando Josué falou assim: ó, vamos comer, nós vamos devorar, nós vamos vencer, essa prova aí é nada, Deus é conosco, nós vamos vencer essa parada, nós vamos vencer. A Bíblia diz ali que a multidão veio. Não, quem vencer? Você vai morrer agora. A multidão pegou pedra para matar a Josué e Caleb. Quando a multidão pegou pedra para matar Josué e Caleb, a Bíblia diz que Deus desceu no arraial. Olha aqui para mim, irmão, quem está com Deus pode levantar um cão, o inferno inteiro. Se você está no caminho, que está fazendo as coisas corretas, pode levantar quem for. Aleluia. Eu aprendi uma coisa na Bíblia: quem põe, quem tira é Deus. É a Bíblia. Daniel capítulo 2, 21. É Deus que tira rei, é Deus que coloca rei. Você está entendendo? Todo o poder está na mão de Deus. E se Deus mandou você fazer, então faça. Faça. Caleb, irmãos, ele tomou as dores de Deus. Caleb falou assim: não, subamos contra esse povo, porque certamente Deus vai colocar esse povo nas nossas mãos. Aleluia. Quando você lê aqui do livro de Josué, capítulo 14, a Bíblia diz, irmãos, olha só a recompensa. Eu falei para você que a fé ela é uma conquista. Olha para mim, fala para todo mundo assim: fé é uma conquista, não uma herança. O único que entrou na terra prometida só foi Caleb e Josué. O único que teve direito de escolha só foi Caleb. Eu vou te provar na Bíblia. Por isso que eu falo para você: quando você está com Deus, quando você está batalhando com Deus, quando você é por Deus, quando você evangeliza, quando você ganha alma, quando você ajuda a viúva, você ajuda o órfão, quando você pratica a palavra, quando você está no caminho, tudo que você pediu ao Senhor, Ele vai te dar na tua mão. Eu vou te provar aqui. Josué capítulo 14 versículo 7 diz assim, ó: olha que eu digo: e eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Gade Barneia para espiar a terra, e eu dei o relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos de Israel que foram comigo fizeram o povo desmaiar de medo. Aqui uma retratação de Caleb falando para Josué. Por quê? Aqui nessa retratação a Bíblia diz que Caleb pede Hebron. Quando você lê lá em Josué capítulo acho que 17 ou 13, a Bíblia diz que Caleb, ou seja, Josué, começa a dividir as terras. Cada tribo pega terras que que Josué dá as terras. A única pessoa que teve o prazer de escolher foi Caleb. Por quê? Porque Caleb ele não fugiu da guerra.
Ele não retrocedeu, ele encarou. O povo, irmão, maiando, volta me matar. Não, eu fico com o Senhor. Mas você não vai. Mas não, nós vamos vencer porque foi Deus que falou. E se Deus falou, ponto final. Aqui no versículo aqui ainda, versículo 10. Pois bem, o Senhor mantém-me vivo como prometeu. E eu fui 40, ou seja, eu tinha 45 anos quando ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhar pelo deserto. Por isso aqui estou com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no primeiro dia que Moisés me enviou. O cara estava com 85 anos. Ele ficou 40 anos no deserto. E ele está fazendo aqui uma retratação, uma biografia da vida dele. Eu tinha 45 anos quando eu saí na escravidão. Ei, esse homem aqui, ele nasceu na escravidão. Esse homem aqui trabalhava na olaria, ó, amassando barro. E mais não que ele estava amassando barro, você sabe o que ele fazia? Creio eu, que ele orava: Deus, manda o prometido que vai nos libertar da escravidão. Deus, envia. O Senhor fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó: envia o desejado, envia o libertador. E fazendo tijolo. Aí quando você lê no livro do Êxodo, capítulo 2, 23, que a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo que estava no Egito. Fé é uma conquista. Caleb era escravo, mas não desistiu do Deus dele. Caleb estava preso, só a sua carne, mas a sua alma estava livre para adorar o Senhor. Foi isso que ele quis dizer aqui. Tinha eu 45 anos quando eu saí da escravidão. Eu tinha 45 anos. E ele andou, irmãos, 40 anos pelo deserto. Depois de 40 anos, ele estava com 85 anos. E ele chegou para Josué e falou assim: Josué, eu quero Hebrom para mim. Eu quero Hebrom. Aqui no versículo no versículo 12: dai-me, pois, a região montanhosa daquela região. E o Senhor me prometeu na época. Você ficou sabendo que os anaquins lá viviam, com as suas cidades grandes fortificadas. Mas o Senhor esteve comigo. Olha o que ele falou aqui: expulsarei de lá, como ele prometeu. Olha que cara de... irmão, olha que cara de fé. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jofuné. Irmãos, havia lá em Hebrom gigante. Ele falou assim: olha, da mesma forma que Deus me sustentou no Egito, quando eu tinha 45 anos na escravidão, da mesma forma que Deus me sustentou no deserto, com pão e água e carne, esse mesmo Deus que me sustentou no Egito, esse mesmo Deus que me sustentou no deserto, é o mesmo Deus que vai fazer eu colocar esse gigante para correr. Eu não sei, irmãos, o tamanho do gigante que você está enfrentando. Eu não sei, irmãos, a barreira, a situação que você está. Eu sei de uma coisa, meu amado, que cada dia, quando nós estivermos com o Senhor, nós vamos conquistar o território. Amém? Nós vamos conquistar o território. Deus vai te usar, Deus vai te dar autoridade, e você vai sair vencedor nessas guerras que está surgindo em nome do Senhor. Ele creu, ele não retrocedeu. A Bíblia diz aqui que ele recebeu Hebrom. Hebrom, você sabia que Hebrom tinha água superior e exterior? Hebrom era igual a Araçatuba, tinha água em cima e água embaixo. Terra abençoada Hebrom era. Todo mundo queria Hebrom, porque Hebrom tinha água no meio do deserto, tinha água. A galera: eu quero Hebrom. A Josué: mas lá tem muito gigante, rapaz, mas eu quero ir lá. Não esquenta com o gigante não, eu quero Hebrom. Irmãos, quanto maior o gigante, maior a conquista. Amém? Estão falando aí que você não vai conseguir. Estão falando aí que você não vai chegar. Aleluia. Mas a Bíblia diz em Provérbios 16 que a última palavra vem da boca do Senhor. Aleluia!
Aleluia, deixa ele falar. Já perdeu, está derrotado. Está entendendo? Mas a última palavra vem do Senhor. Bem-aventurada o homem e a mulher que coloca a tua vida na mão do Senhor. Pode levantar o inferno inteiro, pode levantar calúnia, pode se levantar perseguição, mas se Deus estiver na guerra, mano, ninguém vai poder destruir aquilo que Deus tem construído na sua vida. Em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir com a palavra dele. Aleluia. Oh glória. Sabe por que eu falo que fé é uma conquista? Eu lembro quando cheguei aqui, já falei várias vezes. Eu cheguei aqui em 2003, aqui em Araçatuba. 2003, dia 10 de setembro de 2003. Cheguei em Araçatuba. Fui morar com um casal. Só que o casal era muito tribulado. Falei, Jesus, já estou na prova. E com o tribulado eu vou me lascar. Aí eu comecei a orar. Aí Deus me arrumou uma casinha aqui para mim, aqui na rua Clarismundo de Melo, lá no Moisés. Fui morar lá no fundão. Meus amigos eram os ratos. De vez em quando, porque o dono lá da casa, ele pegava as coisas velhas, ele ia juntar tudo que ele via na rua e levava para casa. Enchia o quintal de coisa velha, né? Enchia, irmão. Eu estava lá deitado, irmão, já vinha um amiguinho, né? Vinha comer um pouquinho, depois ia embora. Irmãos, uma luta travada. Quando eu abri a igreja, uma mulher, ela me emprestou R$150 para abrir um salão. Eu sempre falo aqui, por isso que eu falo que fé é uma conquista. Deus falou, vai, e eu vim. Vim na fé. Comia na fé. Tudo na fé. Aqui para mim, em nome de Jesus. Aqui, ó. Aí aluguei um salão do traficante. Olha o salão do cara. O cara era traficante. A mulher espírita. Do lado, ponto de droga, que vendia maconha, cocaína. E lá na frente, vendia crack. E Jeová colocou no meio. Fica aqui. Obrigado, Jesus. Fica aqui, por aqui. Fiquei no meio. No meio. Irmãos, tinha dias Luiz Salcão que não ia ninguém na igreja. Era eu, o Antônio, que não veio hoje. Cadê o Antônio? Levanta a mão, Antônio. Ali o Antônio. O Antônio é meu levita. O Antônio e uma senhora de 80 anos, a dona Otília. Ela ia cantar, tadinha, cansava. Eu falei, deixa comigo. E tem mais, não tinha microfone não. Pregava no gogó. Não tinha microfone, não tinha cadeira, não tinha nada. Nada. Quando eu ia orar, eu falei, Jesus, o Senhor não tem negócio comigo não. Eu falei, tenho, rapaz, fica aí. Irmãos, deu 6 meses, a igreja estava com o quê? Umas 10 pessoas, isso, pastora Tânia? Umas 10, 12 pessoas. Irmão, o negócio foi começando a andar. Falou, Jesus, me ajuda aí. Teve um dia que choveu tanto, chegou um cara lá, irmão. Eu não sei se o cara estava drogado, eu não sei se ele estava endemoniado, ou se ele estava cheio de Jeová. Eu sei que ele chegou assim, olhou assim para mim e falou assim, ô pastor, eu falei, fala meu filho, se você aguentar aqui 1 mês, essa igreja vai crescer. Aí o cara foi embora. Eu falei, Jesus, me ajude. Irmão, como que o povo ia? O lugar que estava lá, estava cheio de droga. Aí Deus falou assim para mim, você tem que orar, rapaz. Eu falei, tá bom, fui orar, mas meti o joelho. Orei 40 dias, mas 40 dias interrupto, 40 dias. Antes de terminar a oração dos 40 dias, irmãos, porque lá eles pegavam droga e eles enterravam, escondiam a droga, a polícia ia lá e não encontrava. Falei, Jesus, me ajuda aí. Tem mais, irmão. Aí tinha 2 traficantes, era mulherzinha, né? Um era um homem e a outra era a menina. 2 lésbicas. Aí elas brigavam e iam se consultar comigo. Ô pastor, briguei com ela. Olha só, eu aconselhando as meninas. Sério? Eu vem cá, aí tome Bíblia, ó. Aí um aceitou Jesus. Eu quero Jesus, pastor, eu quero Jesus. E a outra ficou endemoniada, ficou possessa, porque a outra aceitou Jesus. Mas glória a Deus que a Sueli casou. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Largou a prática, hoje é casada para a honra e a glória do Senhor Jesus. Largou. Comecei a orar. Aí Deus, irmão, mandou os homens lá, baixou os homens, achou todas as drogas, todos foram presos. Tirou foto. Aí o dono da boca mandou mais. Eu, Jesus, então não vale esse negócio. Eu sei que Deus limpou tudo.
Deus matou. Havia uma mulher chamada que era avó. Quem conheceu aqui a avó, uma traficante? Vó. Quem conheceu? Um dia eu falei com aquela mulher, falei assim: olha, Deus está dando a última oportunidade para você. Falei para ela. Hã? A sua tia estava junto, né? Aí, ó, tá vendo aí, ó? É de Deus. Estava junto sua tia? Eu fui lá e falei assim: ó, Deus está dando a última oportunidade para você. Se você não aceitar, vão matar você. Ela olhou para mim: tá bom, pastor? Virou as costas. Passou 2 meses. Foi isso, 2 meses? 2 meses, mataram ela. Deus começou a fazer o limpo aqui. Aqui havia muito assalto, bandidinho. Jeová levou tudo para cadeia. Foi assim, ó, limpou tudo. Aí o povo começou a chegar. O povo falou: oh, Jesus, oh, glória a Deus. Por isso que eu falo que fé não é herança, é conquista. Tem que lutar. Você quer? Então vem lutar. Você quer? Vem ralar. Esse negocinho, glória a Deus, aleluia. Não, meu amado, tem que vir. Tem que participar. Esse negócio aí de ser crítico, é muito fácil ser crítico. Até eu, fica assim, ó. E se chama fariseu. E se chama, sabe o quê? Saduceu. Hipócritas. Quero ver vir. Quero ver fazer. Quero ver trazer uma alma. Igual o Sérgio, outro dia o Sérgio chegou com um drogado lá na minha casa, 11h30 da noite. Pastor, eu acordei e falei: meu Deus, quem está me chamando? O Sérgio com o rapaz, com o Lucas. Levou lá na porta: pastor, encontrei esse menino na rua, está drogado, não tem onde dormir. Eu falei: Jesus, e agora? Me ajuda aí. Tem um pastor amigo meu que tem uma casa de recuperação, já liguei para ele: você pode internar o menino aí? Posso. Já levou o menino está lá internado, na casa de recuperação. Aleluia, o menino está lá se recuperando. Conquista. Então quanto mais você lutar, Deus vai te dar. E tudo que aquilo que Deus te dá é saudável. O que vem de Deus prospera. O que vem de Deus traz paz. O que vem de Deus vem com alegria, vem com amor. Está entendendo? Então, meu amado, se você não colocar esse gigante para correr, você vai ficar na mermice. Entendeu? Jaqueline Leite nasce. Se não colocar para correr, não muda, não acontece. Está entendendo? Tem que colocar o gigante para correr. Tem que colocar a soberba, o eu, a arrogância. Sabe o que acontece? Você é muito arrogante. Você é muito soberbo, prepotente. Mamado, com Deus não é assim não. Com Deus tem que descer. Tem que descer, vai assim: Pai, Senhor, oh Jesus, eu vim aqui me apresentar dentro de ti porque eu não sou nada. Eu sou cocô do carrapato. Aleluia. Eu preciso da tua providência, porque sem Deus nós não podemos fazer nada. É Deus que faz, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que vai fazer por você. Aleluia. Oh, glória. Eu preguei uma programação de rádio, Gilberto, lá em Bilac, pega em Birigui, pega uma cidadinha ali. Irmão, as beatas se levantou lá. Sério, prefeito? As beatas se levantou. Tira esse homem daí. Foram lá, falaram com a dona da rádio. Tira esse homem. Não dá, esse homem fica falando essas coisas aí, não dá certo não. Aí a mulher, a empresária, arrancou o meu horário. Eu não estava sabendo. Aí os outros foram na minha casa. E aí o programa? Eu falei: pastor, tem uma notícia não muito boa não. O que foi? Arrancaram seu programa. Mas por quê? Rapaz, o povo foi lá. Falaram lá para a mulher lá que tem que arrancar. Ela arrancou. Aí eu liguei para ela. Eu falei assim: ô minha senhora. Ou foi eu, pastor? Ô pastor, você arrancou meu programa? Arranquei. Mas por quê? O povo, pastor, esse povo me ajuda aí, pastor. Esse povo começou a falar um monte aqui, que o senhor fica falando essas coisas aí, fica falando de bebida, fica falando que tem que deixar amante, fica falando aí que tem que largar esse forrosada, você fica falando essas coisas aí, e fica tudo louco. Eu falei: vem cá, você não fez um contrato comigo? Eu assinei um contrato. Então, se você assina um contrato, você tem que honrar com o contrato, senão eu vou processar você. Está entendendo? Aí ela: como é que é? Vou te processar. Você assinou um contrato comigo, ué? Oxente, quando eu fui a você concordou com tudo. Vem cá, eu falei assim: quem é que paga suas despesas? É o povo ou os patrocínios? Eu falei assim: é os patrocínios. Então, para ser boba, rapaz, deixa o povo ouvir. Irmãos, o povo, interessante. A gente presta atenção numa coisa: o povo mandou tirar, mas está ouvindo.
O povo não quer, mas está ouvindo. Arranque! Mas está lá ouvindo. Irmão, está uma audiência lascada lá, olha. Me ajuda aí, aleluia. Está entendendo? Porque é palavra que liberta. É Jesus que liberta. Pessoal, o caixão não tem gaveta. Não se leva nada. O que leva é a consciência. É tudo aquilo que você fez de bom e de ruim. Se você quiser conquistar, vai ter que lutar. E se você vier, Deus vai fazer. Porque Deus faz. Diz Deus assim: Deus chamou você, Deus guardou a sua vida, Deus tirou você por cima, Deus te livrou de cadeia, Deus te livrou de morte, Deus te livrou das maus companhias. Está entendendo? Amigos seus, entre aspas, precisa de socorro, está na droga, está precisando de alguém ir lá falar de Jesus. Você conhece, vai lá, pregue Jesus para ele, e você vai ver o que Jesus vai fazer, entendeu? Eu vejo Deus mudando a sua situação espiritual. Deus vai mudar a sua situação espiritual. Ele vai mudar, Ele vai te encher. Porque você faz as coisas, não dá certo. Você corre para a esquerda, não dá certo. Você corre para a direita, não dá certo. Nada dá certo, sabe por quê? Porque você deixou Jesus como segundo plano. Coloca Jesus em primeiro plano, e você vai ver que tudo vai dar certo. Tudo que você for fazer vai dar certo. Aonde você colocar tuas mãos vai dar certo. Hoje assim diz o Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus trouxe você aqui porque Deus tem um negócio com você, com a tua família. De Deus, eu quero ter relacionamento com você. Aleluia. Ô glória. Fé é uma conquista. E se você não lutar, não tem como Deus fazer. Desejar é bom, mas lutar é melhor ainda. E você só vai ver lutando. Muitos vão falar que você não vai conseguir. Muitos vão apontar: e lá da gente não tem jeito não. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Você é um nada. Você não vai chegar. Entendeu? Muitos falam isso para mim. E o Roy, deixa ele dando glória a Deus aí na porta. Era o rejeitado, era o patinho feio da turma. Porque os outros tinham, não tinha. Porque você vale o que você tem. Você vale o carro que você anda. Você vale o bolso. Você vale o perfume que você está usando, está entendendo? Mas Deus não vê isso, Deus vê caráter. Está entendendo? Deus, quando Ele vê você, Ele te sonda, Ele vai no teu interior. Está entendendo? Ei, Deus chamou você para conquistar. E tem muita terra, eu te provo na Bíblia, no livro dos Salmos, capítulo 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Você está aí nesse quintalzinho assim, ó, nesse mundinho. Você criou um mundinho, entrou dentro dele e fica com essa carinha de coitado. Tadinho de mim, coitadinho de mim. Deus não gosta dessa porcaria não, rapaz. Deus gosta de homem de atitude, homem que queira conquistar, homem que queira vencer. Porque Ele falou: pede-me e eu te darei. Se você ficar tocado dentro aí dessa caverna que você se tocou, entendeu? Ai, é fulano, é o Beltano. O problema não é fulano, é você. Você é o problema. Você é problema, entendeu? É o seu orgulho, rapaz. Para com isso. Desce na presença dele. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é descer, orar, falar com Deus, entendeu? Se humilhar ele, rasgue o teu coração. Fala: Deus, eu errei, eu pequei, eu fiz isso, mas eu quero mudar. Eu quero que o Senhor me mude. Eu quero que o Senhor me molde. Eu quero, Deus, conquistar. Porque, irmãos, eu nasci para conquistar. E na minha oração eu não aceito. Eu peço as nações para o Senhor. Eu peço para Deus mesmo. Se Ele não quiser me dar, aleluia, é com Deus. Mas que eu peço, aleluia. Porque a Bíblia diz: pedir, dá-se-vos-á. Quem pede, a porta abre. Deus já te levou da morte muitas vezes. Estão querendo te envergonhar. Envergonhar para acabar com a tua carreira, acabar com a tua vida, tudo aquilo que você construiu até hoje. Eu vou falar com o irmão. Eu não conheço o irmão, falei 2 vezes. Deus tem muito mais do que ser prefeito, muito mais. Agora, a causa tem que ser nobre. A causa tem que ser pela viúva, pelo órfão. Sabe por quê, prefeito? Porque tudo aqui passa. Eu sempre falo aqui que aqui não tem gaveta.
morre não leva nada. Deus está dando uma oportunidade para você, para mudar a tua história. Não só história política, não, a tua história como pessoa. Como pessoa. Porque se você der lugar ao Espírito Santo e deixar o Espírito Santo guiar você, é óbvio, você tem conselheiro à tua volta, você tem pessoas que estão à tua volta, entendeu? Que você ouve. Mas se você passar a orar, passar a buscar de Deus, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar canais tremendo para você fazer. Eu vou repetir, Deus não só tem isso aqui, Deus não só tem Araçatuba, Deus tem muito mais, infinitamente mais para fazer. Entendeu? Hoje é quanto do mês? 27? 25. Guarda essa mensagem. Vocês dois. Se o Senhor se entregar a Jesus, não a placa de igreja, não a Efraim, a quadrangular, sei lá, a Jesus, e deixar Ele fazer, Deus vai fazer história com você. Na sua vida pessoal, Deus vai fazer história na sua vida pessoal. Entendeu? Porque quando você está no quarto lá, que muitas vezes chorando, angustiado mesmo, de sair da tua casa, pegar para sair para dar umas parecidas, essas guerras, esse banho de cobra que não é teu amigo, é tudo lobo, devorador, que está com você, entre aspas, igual o Davi. Quando Davi perdeu o trono para Absalão, todo mundo, irmão, virou inimigo de Davi. Mas quando Davi voltou para o trono, todo mundo, ai, meu amigo, está entendendo? Tome cuidado, nem tudo aquilo que brilha é ouro. Vou repetir, entrega a tua vida a Jesus, e Deus vai te levar em outros patamares que você nunca imaginou na tua vida que você ia chegar. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia! Está gravado. Você vai lembrar. Fé não é uma herança, fé é uma conquista. Eu cheguei até aqui crendo em Jesus. Em Jesus. Se você depositar sua fé em homens, você vai ficar pelo caminho. Aleluia. Deus está contigo. Só que você entrou dentro de uma caverna. Entendeu? Deus escolheu você no ventre da tua mãe para algo lindo na tua vida. Só que devido às tribulações, às circunstâncias, você preferiu parar. Não, vou ficar por aqui mesmo, não. Deixa Deus usar a Natália, o Léo aí. Eu não. Diz Deus assim, sai. Sai porque Ele quer fazer morar na tua vida. Porque através de você, a sua família, amigos, amigo teu, e Deus através de você vai libertar essas pessoas. Quantas chega, ai, se lamentando, pedindo ajuda, conselho, entendeu? E tem hora que você não tem palavra para falar. Sabe por quê? Porque está longe do propósito. Volta para Jesus correndo, e você vai ver o que Deus vai fazer da tua vida, moça. Aleluia. Porque Deus faz. Caleb creu, e Deus deu uma cidade inteira para Caleb. Deu Hebron, porque ele creu. Ele tinha 85 anos. Abraão tinha 75 anos. Você é jovem, você não tem nem 40 anos. Tu não tem nem 45, oxente, me ajuda aí. Tá novinho, tem tanta coisa para conquistar e tá aí morrendo, meu Deus. O sonho do brasileiro é se aposentar, me ajuda aí. Não vê a hora de dar 45 anos para lavar carteirinha para se aposentar. Me ajude. Aleluia. Deus chamou você para conquistar, e tem muita terra. E se você tiver disposição, você vai chegar lá. Amém. Nós vamos chegar lá. Aleluia. Se põe em pé, em nome de Jesus. Ô glória. Me ajuda aí. Ô glória.